pessoas às vezes provavelmente têm até alguma certa confusão, né, do que faz um profissional liberal da nossa área. Bom, eu posso dizer assim por mim e por ti que 95% do nosso tempo a gente passa estudando, se qualificando, aprimorando conhecimentos para que a gente tenha a resposta na ponta da língua no momento que somos acionados. E se não tivermos, sabermos onde vamos buscar, né? E aí, outra parte do nosso tempo, sim, é operando, né? Que é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Eu acho que mudou um pouco hoje o perfil da consultoria empresarial, de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, né? Antigamente, nós íamos, diagnosticávamos as situações e mostrávamos como teria que fazer. Hoje, as empresas estão buscando alguém que faça, né, por ela, não estando debaixo do guarda-chuva. Acho que é mais ou menos por aí, né, Fernando? A gente tem um nicho de entidades, de empresas muito grandes, e algumas mais profissionalizadas já, né, com viés mais profissional, outras ainda com a questão da gestão familiar, mas que buscam, em algum momento, em função da competitividade, em função de ascendência de mercado, em função até de sobrevivência e sustentabilidade, essa profissionalização. Nos últimos dias aí eu bati um papo com uma consultoria aqui da região e me foi feita uma pergunta sobre essa questão de projetos, né, novas ideias para as empresas, de que forma eu teria condições de implantar, como é que eu poderia levar a inovação para dentro das organizações. Eu refleti rapidamente, assim, 10 segundos, tá? Mas eu já tinha a resposta, obviamente, né? E aí, antes disso, eu falei, ó, a resposta vai ser invasiva. Por que a resposta vai ser invasiva? Porque a gente tem uma tendência a querer fazer a avaliação pregressa. Porque num processo seletivo, via de regra, é isso que a gente faz. Com relação à técnica, com relação às passagens, aos resultados obtidos nas empresas por onde o candidato passou. E aí, com base naquilo ali, quer-se determinar o resultado que ele vai poder entregar na próxima empresa. Mas o fato de eu ter feito ou de eu ter entregue determinado resultado numa organização não garante o sucesso na próxima organização. Por quê? Porque eu dependo de cultura, do dono, da abertura. Eu preciso entender como é que aquela organização funciona, como é que as pessoas que fazem parte da organização funcionam. E aí a resposta ela foi evasiva partindo do seguinte princípio. Eu não tenho como te dar uma resposta, né, de como é que eu faria ou desenvolveria tal projeto sem entender a vontade do dono. Eu preciso saber primeiro, eu preciso que tu avalie as minhas competências, me coloque na frente do dono. E aí, com base nisso, eu vou querer entender. E aí, para a área de pessoas da tua empresa, qual é o caminho que tu quer seguir? Que tipo de empresa tu quer ter? Que tipo de organização tu quer construir? Como é que tu quer que as pessoas se sintam aqui trabalhando para ti e levando o nome da empresa? E aí, com base nisso, se constrói, né? Com técnica, com aparato, com tecnologia, com gente, com a colaboração das pessoas, enfim, aí tu consegue montar. Agora, receita de bolo pronto de uma empresa do passado para uma empresa do futuro, para o meu entendimento hoje ele é um pouco mais complexa, até porque a tecnologia, as coisas estão acontecendo muito rápido aí. Fernando, quem é que te procura hoje? Dentro dos serviços, buscando os serviços que tu presta. Beleza, bom, eu continuo sendo um profissional de mercado, tá? Eu continuo aí sendo um profissional de nível intermediário, transito ali entre supervisão, coordenação, uma gerência ali, enfim, na área de recursos humanos ou de administração de pessoal, departamento pessoal. Mas também tenho, como sempre tive, como lá em 2004 já tinha, né, atividades paralelas às minhas atividades, não para garantir emprego, mas em função de uma possibilidade de desemprego garantir alguma forma de trabalho. Perfeito. Então eu sempre tive... Sempre fabricou trabalho. Sempre produzi trabalho. Mas eu continuo sendo um profissional de mercado, né? Meu currículo continua à disposição aí de quem quiser conversar comigo, mas também tenho atendido muita pessoa física. Tá? Tenho atendido muita pessoa física na questão da formalização do MEI. Eu tenho um perfil muito legalista, então seguir a lei para mim é uma premissa básica da vida. Então, para quem está na informalidade, quer regularizar o negócio, as pessoas me procuram, a gente vai lá, vamos fazer o MEI, vamos fazer a administração, a gestão dos recolhimentos, dos controles, declaração anual lá,
Então já tem aí algumas dezenas de clientes nesse sentido, de diversos segmentos. Clientes que emitem nota, clientes que não emitem nota, enfim, tem os seus perfis. Nos últimos anos aumentou muito a demanda da questão da declaração do imposto de renda. Então tenho atendido muita pessoa física nesse contexto aí, regularização de CPF. Então tem muita gente que teve alteração de perfil de renda, está com o CPF bloqueado e muitas vezes não sabe nem qual é o motivo. E aí por uma pequena checagem ali a gente consegue fazer. Eu tenho feito muito dessas regularizações nos últimos períodos aí. E em função de todo desse networking e dessa nossa passagem, dessa nossa evolução pelo mercado, a gente estabeleceu aí algumas parcerias com outras entidades. Então, além de ter um know-how relativamente bom, né, na parte trabalhista, tem um pequeno detalhe aí que poucos profissionais da nossa área acabam dominando, que é a questão do trabalho temporário, da Lei 6.019. Então, tem uma referência muito importante, tem contrato com consultorias que atuam aqui na região metropolitana, consultorias de recursos humanos, para atender e falar e conversar e orientar sobre a aplicação e a execução da administração da Lei 6.019. E, por último, os escritórios jurídicos, né? É a última etapa de uma brincadeira que a gente já fez no passado, que é a holding de mim mesmo. Sim. Tive a oportunidade de fazer algumas palestras, né, para falar aí sobre atualização de legislação trabalhista, reforma, em algum momento alguma questão do e-social aí também. E nesse público surgiram alguns contatos dos advogados e a gente tem trabalhado numa questão de apoio dos cálculos, numa questão de avaliação de pré-sentença. Muitas vezes o advogado está cheio de demanda lá, enfim, não está conseguindo dar um encaminhamento, manda lá uma análise superficial da demanda que ele recebeu, eu faço um relatório, emito, ele só toca o processo para diante. Em suma, tu é o cara que trabalha na coxia para os escritórios jurídicos. Exatamente, eu acabo fazendo um back-office de última hora ali, né, para essa questão faço um filtro do trabalho e acabo entregando ali para os advogados. Bom, Fernando, tu falaste ali também que tem a intenção, obviamente, né, de retornar ao mercado formal, e eu acho que isso hoje é quase que imprescindível para pessoas do nosso patamar, né, em função de tudo que está acontecendo. E eu vou te dizer assim o que eu tenho sentido e depois também gostaria de saber a tua opinião, cara. Em algum momento eu também, né, fiz mais força, digamos assim, para retornar ao mercado formal depois de praticamente aí quase 16 anos, né, trabalhando por conta. Muitas das empresas às quais eu prestei algum tipo de processo lá, participei do processo seletivo, eles estão pagando único e exclusivamente o valor do cargo, né? E quando eles se deparam com um profissional que está um pouco acima, né, daquilo que o cargo pede, eles acabam não abrindo mão, né? Em outras situações, eles sim se deparam com um profissional que está acima, né? Enxergam uma grande possibilidade de construção, né, através de toda a experiência desse profissional dentro da organização, mas querem pagar o valor de um profissional júnior. O que tu tem enxergado? Como é que tu tem visto aí os processos que está passando? Existem sim, né, as empresas que têm problemas orçamentários, a gente sabe disso, a gente é da área, a gente trabalha com isso, enfim. O que acontece hoje? Em função da pandemia, em função de muita empresa fechando, quebrando, recuperação judicial, enfim, a gente tem um fomento do desemprego, que por vezes acaba gerando maior disponibilidade de profissionais no mercado. A famosa lei da oferta e da procura, né? Quando o produto está demais, acaba diminuindo o preço ali para não vencer, não estragar. E por analogia, obviamente que o profissional ele não vai estragar, não vai vencer, né? Não é essa a questão. Mas por analogia é o seguinte, como tem muita gente disputando muitas vagas, esse achatamento acaba reduzindo. Mas o que acontece? Como muitas empresas trabalham com um perfil, determinado perfil, e aí ocorre uma movimentação, ou a empresa quer dar uma oxigenada dentro do quadro de pessoal, muitas vezes vai para o mercado e vai olhar o que o mercado tem. Acha lá o profissional dos sonhos ou o profissional que gostaria de trabalhar, mas não olha para a questão do quadro, né? Acaba limitando ali a remuneração que tem a oferecer e não mexe mais nisso.
O excesso de pessoas numa base acaba diminuindo o salário, a falta de profissionais em outro canto acaba dando oportunidade de melhor remuneração. Esses dias eu conversei com uma profissional de RH, ela me colocou a seguinte questão: eu estou com uma vaga de gestor aqui na empresa, para o time comercial, e o nosso valor de salário fixo, o base, é 8 mil. E eu achei o cara excepcional, faixa etária ali entre 40 e 45 anos, beleza, é o que a gente quer, uma pessoa mais madura e tudo mais e tal. E aí eu perguntei para ele qual era a expectativa de salário dele. Quando ela me falou o desenho e o perfil desse profissional, eu já imaginei que fosse um base de 8 para cima, né? Que ele já vinha dessa caminhada, mas que por conta da pandemia estava à mercê do mercado. E aí ela disse que o profissional disse, não, o mínimo 5. E aí eu fui lá e ofertei os 5 para ele. Ela me dizendo. E me dizendo assim de uma forma festiva, assim, meio que comemorando a economia que ela estava proporcionando para a empresa. E aí eu dei aqueles 5 segundos assim de silêncio no telefone, ela já sentiu o que viria, né? E aí eu disse para ela, olha, no meu entendimento, tu não deveria ter feito isso. Em primeiro lugar, se a empresa está ofertando para este cargo, né, tão importante o valor de 8 mil, é porque ela já fez um estudo, né, que contempla esse valor para esse cargo. Perfeito? Se tu, nesse momento, passa o valor exato que ele tem de expectativa, é quase que óbvio que numa situação de melhora tu vai perder esse profissional. Então, esse eu acho que vale assim desse nosso bate-papo e eu acho que vale para vocês que estão assistindo, pessoal, profissionais de gestão, de contratação, enfim, não utilizem dessa artimanha para fazer os seus processos, né, cara? Eu vou te dizer o seguinte, ó, sabe que isso nos processos seletivos, isso é um grande desejo, né, de muitos profissionais de RH que atuam da forma correta, que isso passe a ser trabalhado de forma aberta, porque muitas vezes a organização já tem a remuneração. O vínculo de médio e longo prazo é o que vai conseguir consolidar melhores resultados e um comportamento desse aí, achatando o salário em mais de 30%, é o que pode projetar essa saída do profissional. Até pelo seguinte, ó, o que ela deveria ter em mente? Não só a questão dela entregar o melhor candidato para o cliente dela, mas sim a continuidade desse profissional lá, porque isso é o que vai certificar a qualidade do trabalho dela. Exatamente. Uma outra questão é que o profissional que ela colocou lá vá produzir com tranquilidade no dia a dia, vai entregar os objetivos que a empresa quer que ele entregue ou até superar. De que forma que ele vai conseguir, sabendo que ele teve uma perda de renda de 30% aí. Foi mais ou menos isso que eu coloquei para ela. Eu disse, olha, tu tem que cuidar muito do tamanho do muro. O valor que tu tá, em tese, fechando com esse profissional, ele é inversamente proporcional ao tamanho do muro que ele vai olhar. Né? Então eu fiz essa analogia para ela dizendo, olha, se tu trouxer esse profissional nesse valor que tu acha que está ganhando nesse momento, tu vai trazer com um muro mais baixo. Né? Ele já vem com a cadeirinha para poder subir no muro e estar olhando o mercado o tempo todo, né? Te usando como palanque, né? Que é isso que vai acontecer. Então tu tem que cuidar muito o que tu está fazendo, os tipos de negociações que tu vem fazendo. Sem contar que é um profissional que em algum momento, e isso acontece muito, né? Principalmente com a rede de relacionamentos que se estabeleceu hoje no Brasil, principalmente, as pessoas entenderam a importância dos relacionamentos profissionais, né? Sem contar que é um profissional que amanhã ou depois pode estar em outra organização e pode vir a demandar de uma boa profissional de gestão de recursos humanos para trabalhar com ele, sendo par dele, né? E será que ele vai te escolher para isso? Sabedor de que houve esse momento entre vocês? Acima de tudo, essa questão do caráter, a gente consegue medir isso nas pequenas ações do dia a dia, né? Fernando, tu falaste do ficar em casa e tal. Tem um lance que me incomoda bastante, eu tenho falado com alguns amigos também aí,
que por mais que estejam prestando serviços, né, nunca estão ocupados o tempo que estavam há bem pouco tempo atrás, né? Então, como é que é esse lance da ansiedade, cara, de estar em casa, de estar com os filhos? Eu sei que tu tá eventualmente também cuidando da tua filhota lá. Como é que tá isso, cara? Como é que tu tá conseguindo jogar? Tu sabes até que, mencionando esse assunto, um dia desses eu estava participando de um outro processo aí e perguntaram, né, qual foi o teu maior desafio até hoje? E aí o erro da pergunta foi o seguinte, ó, meu maior desafio ele pode ser no campo físico, no campo esportivo, profissional, pessoal. Aí já que ela não definiu, eu respondi o que eu quis. Ó, meu maior desafio até hoje é ficar com a minha filha de 1 ano e 4 meses em casa, de janeiro até agora, tendo que cozinhar, organizar a casa, cuidar da mama dela, trocar fralda, verificar o estoque dos alimentos, do leite dela, a reposição das fraldas, enfim, esse tem sido o grande desafio da minha vida, porque até então eu não tinha passado por isso, entendeu? Esse tem sido o grande desafio. Com relação a trabalhar em casa, o home office por si só, ele para mim não é uma novidade com a pandemia. Eu tenho algumas citações, até mesmo no Facebook aparecem nas lembranças ali, vários momentos que eu trabalhei em casa ao longo da minha vida, aí, pelo menos nos últimos 10 anos. Para mim tem sido algo corriqueiro, até porque o trabalho em casa, para mim, ele, na verdade, ele não era tão home office, ele era um trabalho híbrido. Um dia em casa, 4 na empresa, 2 em casa, 3 na empresa. Para mim, nos últimos 10 anos, isso foi bem familiar. A questão da ocupação, aí tu tem que virar o mega gestor. Aí talvez entre até aquela questão da metodologia ágil, né? Tu vai aproveitar o tempo que ela tá dormindo. Né? No caso, eu tô com uma filha de 1 ano e 5 meses em casa que está em adaptação na escolinha. Então eu levo ela fica 2 horas na escolinha, depois eu pego. Essas 2 horas é o tempo que eu tenho para ler, para fazer aquilo que eu não conseguiria fazer com ela em casa. Então é autogestão. Sim. Então todo esse conhecimento que a gente adquire na vida corporativa, nos treinamentos, nos cursos, nas leituras, nos livros, na graduação, na pós-graduação, enfim, a gente acaba trazendo e adaptando ele para nossa vida no dia a dia e tem que adaptar também. O profissional ele não se molda, ele não se prepara só na graduação. Na verdade, para ser bem sincero com relação à graduação, o percentual dela na preparação do profissional, ele não é a integralidade. Porque o profissional ele vai se preparar com curso complementar, com leitura, com trabalho, com networking, trabalhando com profissionais mais sêniores, preparando um treinamento. Então tem uma série de outros fatores ali que vão te desafiar e vão te preparar. Vão criar aquilo que a gente chama de casca, né? Exatamente. Pro dia a dia do mundo corporativo e da vida pessoal. E nesse momento, falar em emoções é complexo, né? Porque a vida por si só, ela já tá mexendo muito com as nossas emoções aí pelo momento que a gente está vivendo. Essa questão toda da pandemia, da vacinação, dos amigos, familiares, enfim, essa questão toda aí, ela já mexe por si só. E além disso, tu acaba agregando essas questões aí do dia a dia, somatiza, mas é aí que tu vai te testar para ver o quanto tu é competente ou não, inclusive para fazer o gerenciamento de crise no dia a dia da tua organização. Eu não conheço, Fernando, nenhuma pessoa, pelo menos do meu meio mais próximo, assim, que não esteja fazendo, nesse momento, no mínimo 2 coisas diferentes como atividades remuneradas. Tá todo mundo fazendo, no mínimo, 2 coisas diferentes, né? É o aplicativo, que é uma alternativa também aí, de bicos, né, que o pessoal tem feito, e assim o pessoal vai sobrevivendo, né? Eu até recomendaria, se alguém me fizesse essa pergunta hoje, e aqui vai mais uma citação, né? Alguém que eu segui por alguns meses, alguns períodos, que era o Storani, né, que foi um dos mentores dos filmes Tropa de Elite. Eu assisti ao menos 2 palestras dele aqui na região metropolitana. Ele dizia o seguinte, ó, que tinha o plano A, que é aquele plano ideal, a maravilha que tem que ser pintada, enfim, e o plano B. O plano B, numa emergência de não ter como executar o plano A ou de não ter o orçamento, é o que vai te salvar. Então, para o mundo do trabalho hoje, é fundamental, é de extrema importância, salvo se tu for algum político, dono da empresa, ou até mesmo funcionário público, né? Ressalvado essas partes aí,
é importante tu ter uma segunda atividade, né? Bom, Fernando, a gente está então se encaminhando para o final. Acho que foi uma resenha bacana, legal. Assim, acho que é importante que as pessoas parem e observem mesmo esse nosso bate-papo aí. Acho que tu trouxe muita coisa bacana. Mas eu queria que tu desse assim um recado rápido e final aí para a galera que tem intenção de saber um pouco mais a respeito do mundo do trabalho. Enfim, fica bem livre, cara. Bom, basicamente, se eu pudesse deixar, Marcelo, alguma dica hoje aqui, né? Existem diversas plataformas nas redes que nos oportunizam qualquer capacidade de desenvolvimento. Leia muito. O fato de estar em casa com a pandemia não deve ser um fator preponderante para te não incentivar o teu networking, te relaciona com as pessoas. Enfim, relacionamento, muito relacionamento, e não parem de estudar. Não importa qual é a tua área de atuação, não importa qual é o segmento, qual é o teu sonho, enfim, não tenha preguiça. A gente precisa fomentar essa questão. O que vai salvar o Brasil é a educação. O mundo vai exigir mais de nós a todo tempo. Se a gente não estiver preparado, a gente não vai conseguir oportunidade para conseguir melhorar a nossa condição e de quem tiver à nossa volta, né? Porque a gente não anda sozinho, tá, pessoal? Ninguém faz nada sozinho.